Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo Legal das Advogadas. E estamos aqui hoje para falar sobre um crime que surgiu no ano passado, que é o crime de stalking. Então eu vou ler certinho para vocês como diz esse artigo no Código Penal. Olha lá, tá previsto no artigo 147-A. Perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Tem reclusão aqui de 6 meses a 2 anos e multa, né, como a pena aí. Então esse é um novo crime que surgiu, né, devido a vários casos que estavam surgindo de stalking, né, de perseguição, que significa o stalking, e por isso veio a necessidade de criar um crime para tipificar, né, para explicar certinho como funciona essa perseguição, né? E é importante também que o stalking, essa necessidade, para aplicação nos casos que envolvem crime de violência doméstica e familiar, que é o que mais acontece, né? Que é mais recorrente, conseguimos visualizar de uma forma mais evidente o crime de stalking, quando, vamos dizer assim, o agressor ou o criminoso, de uma forma reiterada, ele vem coagir de alguma forma ali a vítima, seja por meio virtual, fisicamente, por meio de várias mensagens, ligações, indo ao local de trabalho. Então foi necessário essa tipificação de grande relevância para o contexto de violência doméstica e familiar, que ganha ali um aumento de pena, saindo dos crimes de pequena gravidade, que a gente denomina os juizados especiais. São então, crimes de menor potencial ofensivo, que ultrapassa, né, a pena de 2 anos. E o que a aplicação, o que difere na prática é que, primeiro, não vai caber as medidas despenalizadoras, que seria uma suspensão condicional do processo. Acho que só para poder adequar, para ficar mais fácil de entender, a Inaiane tá querendo dizer que quando o crime tem pena de até 2 anos e ele é um crime a ser processado no juizado especial criminal, ele tem alguns benefícios, né? Como transação penal, a suspensão. Suspensão condicional. Então, quando ele é aplicado no contexto da violência doméstica, ele sai desses benefícios, até mesmo porque é uma lei que tem que ter um rigor maior. Então, por isso a importância do stalking, a aplicação na violência doméstica. E vamos falar um pouquinho a pessoa que cometeu esse crime ou está sendo processada por esse crime de stalking, o que significa essas medidas despenalizadoras. A suspensão condicional do processo, que seria suspender esse processo mediante 2 a 4 anos, desde que seja submetido a algumas condições impostas pelo juízo, ou a transação penal. E aqui é muito importante a questão da transação penal, que você sendo vítima, você também tem o direito ali de, vamos dizer assim, manifestar as condições que seriam adequadas, até pra gente ter um processo aí justo tanto pro agressor, vamos dizer assim, tanto pela vítima. Lembrando que as pessoas que têm direito a essas medidas são as pessoas que nunca tiveram problemas na justiça, não possuem antecedentes. Então, na prática, eu quis dizer, fazer a introdução da questão da pena, como ela é aplicada no contexto da violência ou um crime isolado, né? Só o crime de stalking. E aí, Ana, fala um pouquinho o que difere, que quando a gente fala stalking, essa expressão é tão utilizada e a gente fala assim, a gente comete uns stalkers, vamos dizer assim, positivos, que não é o crime. Ou não é só um crime. Por exemplo, você conhece alguém, né? Vamos pensar. Igual no episódio anterior, né? Que falamos do Tinder. Então você conheceu lá uma pessoa no Tinder e você vai stalkear ela no Instagram. Então você pesquisa lá o nome dela no Instagram, vê as fotos, vê quais são os círculos de amizade dela. Enfim, isso aí é um tipo de stalker, né? Você tá stalkeando, você tá querendo descobrir a vida dessa pessoa, por exemplo. Só que isso não é crime, né?
Para acontecer o crime, precisa ser um stalker através de perseguição reiterada, ou seja, sempre. E essa perseguição reiterada, ela tem que causar uma perturbação para essa pessoa, né? Seja aí quando atinge a liberdade dessa pessoa, ou simplesmente aí invade a sua privacidade, tem a perturbação. Então não é um simples stalker que já é configurado o crime. Por exemplo, não sei se tem como descobrir, mas eu vi que fulano entrou no meu Instagram 2 dias seguidos, não me segue, olhou meus stories há 2 dias. Que stalker, né? Vou processar essa pessoa. Não é assim que funciona, tá? Então tem que ter. A figura clássica do stalker no Brasil é a questão de ex, né? O ex ficar stalkeando, a ex ficar stalkeando. Então você tem, né? Você, mulher, por exemplo, tem um ex que não aceita o fim do relacionamento e fica te perseguindo no trabalho pra ver onde você tá indo. No final de semana, quando você sai, fica indo atrás, querendo saber onde você está. Você tá com aquelas pessoas, né? Você tá com um ciclo de amizades. E ele entra no Instagram de cada um pra ver os stories de cada um, pra ver se aparece você, se ele não vai até o bar, o restaurante, etc, onde você tá, sabe? Então isso que é um stalker, sabe? Da pessoa se sentir perturbada por estar com aquela pessoa stalkeando. E tem que ficar bem claro que o crime de stalker, ele é um crime formal. Ou seja, basta você stalkear mesmo a pessoa, ficar indo atrás, perseguindo, perturbando a vida dessa pessoa. Não precisa que a pessoa, né, que a vítima, se sinta ameaçada, tá? Então, às vezes, ela pode te ver seguindo ela e ficar, meu Deus, de novo esse cara me seguindo. Vê a vítima vê que ele tá vendo os stories. Fica, de novo esse cara vendo meu Instagram, né? Não basta só isso pra configuração do crime de stalker. Ela não precisa, nossa, ele tá me seguindo, meu Deus, será que ele vai fazer alguma coisa? Eu tô com medo. Não precisa desse medo. Basta você se sentir perturbada, né? Você se sentir aí a sua integridade física ou psicológica, né? Atingida, que já basta pra configuração do stalker, né? Essa ameaça reiterada aí. A gente também tem que tomar cuidado que o stalker pode vir de um contexto de amizade ou profissional, lembrando que se há uma hierarquia, pode até configurar um crime de assédio ao invés do crime de stalker. Tem que ser analisado, né? Quando se acontecer um caso, levar, por exemplo, até a delegacia para poder fazer um enquadramento do caso ao tipo penal correto, né? E uma coisa também do crime de stalker é que, como a Inayane disse, que quando tem a violência doméstica inserida, ele passa da pena máxima de 2 anos, porque a pena dele é aumentada até a metade, certo? Então, em âmbito de violência doméstica, ou seja, com mulher, com vítima criança, adolescente, vítima idosa, também tem esse aumento aí a metade. Então, passa aí dos 2 anos, então sai da esfera do juizado especial criminal e perde os benefícios, né, da transação, da suspensão, etc. Né? Porque até antigamente, antes dessa previsão, a mulher estava ali no final do relacionamento, existia o enquadramento em outros crimes, mas o ex-companheiro começava a persegui-lo. E era enquadrado naquela questão da perturbação de tranquilidade, que era contravenção penal. Então, houve um agravamento, vamos dizer assim, do crime em relação a isso. Então, por isso, no contexto, mais uma vez, foi muito importante essa aplicação podendo ser adotadas para idosos, crianças. E pode também pedir a medida protetiva. Então, se... vamos falar aí da questão da Maria da Penha, que é o que mais acontece no Brasil na questão de stalker. Se você, tem o seu ex te perseguindo, realizando mesmo esse crime de stalker, você leva à delegacia e pede medidas protetivas. Aí o juiz vai aplicar as medidas protetivas, por exemplo, e ele descumprindo uma dessas medidas protetivas, também vai responder pelo crime de descumprimento de medidas protetivas. Então, assim, você tem que realmente fazer essa denúncia se você se sentir prejudicado, para levar ao conhecimento das autoridades e as autoridades agirem. Lembrando que o crime de stalker é um crime com ação penal pública condicionada à representação, né? O que é isso, Eniane? Dá uma explicadinha aí pra eles.
A ação penal pública condicionada à representação é que para haver o impulso, o prosseguimento do processo, o início do processo, a vítima ela tem um prazo de 6 meses para manifestar o interesse de representar, o interesse de agir, para que o Ministério Público, o promotor de justiça, ao analisar a existência de indícios de autoria e prova de materialidade, ou seja, a prova do crime e há indícios que a pessoa que está cometendo isso é o autor, ele oferece a denúncia. E aí começamos o processo com recebimento e tem todo aquele audiência, ouvir testemunhas. Então, caso você fique, vamos dizer, inerte nesse prazo decadencial de 6 meses, você vai perder o direito. Você pode até ter registrado o boletim de ocorrência, mas não agindo nesse prazo de 6 meses, ele, vamos dizer, vai ser arquivado esse processo. Na prática, o que acontece? Quando você registra um boletim de ocorrência, as delegacias lá no final, elas já constam como fosse uma cláusula, olha, a vítima manifestou interesse em representar e automaticamente, não havendo, vamos dizer assim, um contexto ali da violência doméstica indo para o juizado, é marcada uma audiência, né? Uma audiência que a gente fala preliminar. Mas pode ser que muitas delegacias esqueçam de colocar isso, então é importante essa informação para a vítima, que ela não basta ela só registrar o boletim de ocorrência para dar início ao processo, para que isso vá à frente, vamos dizer assim, um termo bem simples. Ela precisa deixar claro, expresso que quer representar, que quer que esse boletim vire um processo, que essa pessoa seja submetida ali às penas e responsabilizada. Por isso a importância que a gente sempre fala aqui de você ter um acompanhamento de um especialista nesse assunto, né? Pode ser um advogado ou alguém que trabalha em delegacia, mas assim, é importante ter o acompanhamento, porque caso a delegacia não registre e passa 6 meses, aí você perde esse direito. Então, a pessoa, né, o stalker, aí não será mais processado, porque tem que respeitar esse prazo processual que o nosso código traz. Por isso da importância, né, disso. E outra coisa, gente, desde quando começa a contar esse prazo, né? O prazo começa a contar do conhecimento da autoria. Então, vamos supor que você descobre hoje que o seu ex está te perseguindo. Então, praticamente, você tem de hoje a 6 meses aí para poder fazer esse boletim de ocorrência, essa representação. Ou você faz o boletim de ocorrência, mas fala, eu vou ver se só o boletim de ocorrência dá uma assustada nele. Aí ele não para. Aí eu escolho representar. Ou, às vezes, você só faz o boletim de ocorrência, mas não representa e ele parou. Ficou com medo ali do boletim de ocorrência, né? Mas quem garante que no futuro ele não vai fazer isso de novo? Então, aí tem que ser tudo bem analisado, como que está essa perseguição, né? Porque não é uma vez ou outra, né? O próprio artigo traz que é reiteradamente e realmente perturbando ali a integridade física, né? Psicológica dessa pessoa. E além da violência doméstica, nós temos também outra causa de aumento de pena, que vai aumentar a pena, que é quando o stalker ele é feito por 2 ou mais pessoas ou quando tiver aí emprego de arma de fogo. Então vamos pensar aí que você está sendo stalkeada, né, está sendo perseguida reiteradamente, né, que observa todos os aspectos do artigo, por 2 pessoas que você não conhece. Então, 2 pessoas estão super te perturbando, não tem nada a ver com relação amorosa, não precisa ter relação amorosa, viu, gente? Pode ser simplesmente 2 pessoas alheias que começam a te perseguir reiteradamente, começam a te perturbar, né, tanto indo atrás de você, quanto a Anne falou, por ligações, por mensagem, ou pode ser um cyberstalking, que é através de redes sociais, por exemplo. Então, essas 2 pessoas estão indo atrás de você. Você precisa se sentir, né, ameaçada por essas 2 pessoas, por elas estarem indo atrás de você, perseguindo. Não por elas estão em 2 pessoas. Se um dia elas me pegarem na rua, é pior, tá? Então, não essa configuração do aumento de pena e de concurso de pessoas seria quando você se sente ameaçado por essas 2 pessoas, né? E o emprego de arma é clássico, né? Tá com emprego de arma, né? O stalker está usando uma arma, piora tudo a situação da vítima. Por isso que também ocorre esse aumento de pena.
Essa questão das medidas de proteção, ou até mesmo a pessoa que vá até a delegacia, é muito importante que a gente tenha um relato. Não quer dizer que ali a delegacia, o escrivão ou até o delegado de polícia que esteja acolhendo, ele precisa de elementos. Então, assim, não é só chegar na delegacia e fazer o relato é importante, mas muito bem pontuado, que seja levado os meios que comprove essas suas alegações. Porque até depois vai virar um processo e precisa de provas. Para você ter a condenação de uma pessoa, tem que ter suficiência probatória, né? Então precisa realmente você provar que estava ocorrendo essas perseguições. Quando é cyberstalking, né, através de sistema eletrônico, redes sociais, etc., fica mais fácil, porque daí tá lá registrado, tira um print, né, baixa o arquivo, não sei, fica mais fácil. Agora, quando é perseguições de carro, a pessoa tá indo de carro atrás de você, tá indo visitar o seu trabalho, você tem que conseguir testemunhas que te ajudam a comprovar de que estava tendo essas perseguições. Testemunho, e hoje a gente tem uma ferramenta, vou dizer, uma arma muito grande, que é você celular. Pegar o seu celular e dizer, gravar. olha, hoje é dia tal, estou aqui na rua novamente, esse carro, tentar tirar foto do carro, fazer um vídeo, ver se, por exemplo, um estabelecimento, se tem sistema câmera de segurança, segurança. Aí, claro, que vai ter que pedir judicialmente, muitas vezes, essa solicitação em casos mais graves, em que não há outros elementos. Mas eu acredito que as ponderações são essas sobre o crime. E tem mais uma questão, que se por acaso tiver o crime de stalker e depois tiver, por exemplo, uma lesão corporal, né? Então, o stalker está te perseguindo, tudo, mas chega um dia que ele acaba não só perseguindo de longe, mas que ele vai e avance, né, em você e acaba tendo aí uma lesão corporal, né? Vamos pensar no contexto da relação doméstica com o ex, né? Que o ex, ele vai e avança e acaba te lesionando. O stalker, né, o seu ex, ele vai responder pelos dois crimes, né? Tanto o crime de stalker quanto aí o crime de violência em concurso, que vai somar as penas, tá? Então, assim, é bom reiterar, não é que ele tá me perseguindo, mas não vai dar em nada. Aí ele causa lesão corporal e você denuncia só a lesão corporal. Não, tem que denunciar também o crime de stalker, porque quando começou essas perseguições, até virar, às vezes, em lesão corporal, ele tá lá perseguindo já faz 2 meses, mas não tava fazendo nada. Mas hoje acabou numa lesão corporal. E podia ter acabado em homicídio, dependendo do caso. Por isso que é bom, né? A gente sempre fala para as mulheres que, né, atendemos, que damos aí alguns conselhos ou consultas, etc., que é importante a denúncia, gente. É importante, porque hoje pode ser uma coisa simples, mas no futuro pode vir gerar aí uma coisa muito mais grave, né? Lembrando desse contexto de violência doméstica e você fazendo esses comentários também, é importante lembrar que recentemente nós tivemos uma decisão do STJ reconhecendo a aplicação de medidas protetivas para casais homoafetivos. Então, basta que você se sinta, né, se reconheça enquanto mulher, né, porque é a questão do gênero, não a questão do sexo feminino. Então, nesse contexto também, com essa decisão, o stalker já pode ir para o contexto da violência doméstica, não precisando ali ser só a vítima mulher. Então, acho que isso é bem bacana, avanço, né? Porque às vezes são casais homoafetivos e a outra pessoa não é mulher, mas pode ser aplicada e pode ser responsabilizada essa pessoa de uma forma mais grave no contexto da violência doméstica. Bom, mas é isso, né, pessoal? Já fazendo vários links aí, falamos de golpista do Tinder, agora voltamos para crime de stalker. Vamos tentar trazer um tema muito legal que faz também essa ponte com o crime de stalker, tá? Então aguarde aí os próximos episódios. Como é de praxe, gente, se inscreva no canal, curte nosso vídeo. Se tiver dúvidas, né, vamos deixar nossos Instagrams para vocês perguntarem, interajam. É isso, gente, porque isso, né, faz... Deixa um tema que você tem interesse em saber, sim, pra gente gravar, né, na área aí criminal. A gente também tá tentando trazer a questão psicológica, né, então vamos ver de gravar com a psicóloga Amanda novamente.
Então, essas questões aí, se vocês quiserem, pode deixar sugestões, né? Estamos sempre abertas. Aqui é pra vocês. Então, é isso, né, gente? Então, até o mais. próximo episódio. Tchau, tchau.